Olá, como vão? Espero que bem. Então, hoje aqui vamos fazer um elogio, né? Vou fazer um elogio à psicologia, mas à psicologia filosófica. Para isso, eu vou pegar como referência o livro Psicologia desde um ponto de vista empírico, de Franz Brentano. Esse livro foi escrito em 1874 e foi professor de Edmund Husserl e também de Sigmund Freud. Ele é um autor pouquíssimo lido nas graduações, quase não se fala dele, nem no Brasil, acho, muito menos, mas Husserl, Freud, que foram divisores de água a partir de certo tempo histórico, tiveram como muita referência esse filósofo, professor alemão Franz Brentano. O conceito de intencionalidade, de fenomenologia, de psicologia filosófica e racional, ou o embate que o próprio Edmund Husserl vai ter no seu primeiro livro contra o psicologismo, é contra o seu professor Franz Brentano, que ele coloca a psicologia, define a psicologia neste livro, né, da psicologia desde um ponto de vista empírico. Então, ele fomentou várias discussões, várias linhas de discussões filosóficas e também da psicanálise a partir dele. E ele é um autor de origem, né, de muitas coisas que vieram depois dele e pouco se lê. Vale a pena lê-lo, ele é muito profícuo, muito aristotélico e fala desde a relação do tempo, do espaço, da psicologia, das categorias ontológicas de Aristóteles. Tem uma literatura vasta e interessante. Mas aqui hoje eu quero falar a partir desse livro, não todo, uma parte desse livro. Né? Vamos fazer aqui então um elogio à psicologia filosófica, e para isso eu vou pegar como referência esse livro de 1874, que é Franz Brentano, Psicologia desde o ponto de vista empírico. Porém, eu não vou começar com ele. Por quê? Eu vou começar por onde ele foi a fonte. A fonte dele foi Perípse Res, de Aristóteles, ou sobre a alma, ou sobre a psique, em Aristóteles. Para isso eu fui à fonte, também fui pegar a literatura de Aristóteles em grego antigo, também com uma tradução também existe para inglês e outros idiomas, mas é importante também na pesquisa entender um pouco quais são os termos fundamentais e como esses autores, também Franz Brentano, traduz eles para a sua teoria, para o seu pensamento, para a sua representação conceitual. Então, por isso também é importante ir aqui. Eu estou umas 2 semanas para fazer esse vídeo aqui e ainda eu acho que vai ter continuação, porque o que eu trago aqui é muito à margem ou muito ainda na crosta da boa discussão sobre o que é ou o que seria uma psicologia filosófica. Muito bem. E obviamente que eu quero fazer esse trajeto, iniciar esse trajeto ali, lá em Aristóteles, porque Aristóteles é considerado, por exemplo, o pai da lógica, da ética, mas também é um dos primeiros que escreve sobre a psicologia. Ele define no seu trabalho, Perípse Res, os parâmetros, as categorias fundamentais do que seria um estudo da alma ou da psicologia. É lógico que eu quero trazer essa discussão para hoje, para aquilo que se pensa na psicologia hoje, para a gente ver a distância que há entre uma psicologia fundada em Aristóteles, como um tema específico, no qual a psicologia atual surge, e de quão distante o conceito de psicologia hoje está das discussões sobre a psicologia humana. É sobre o mesmo ser humano, mas as distâncias são enormes e, de repente, né, vale a pena a gente fazer uma divisão epistemológica para compreender melhor qual é o alcance, qual é o âmbito e o que uma psicologia hoje pode nos responder a respeito do ser humano e aquilo que ela também não pode responder. Muito bem, então, no livro de Aristóteles, Perípse Res, ou sobre a alma, ou, né, sobre a psique, o Aristóteles, como sempre, muito metodológico, a primeira coisa que ele faz é estabelecer qual é o método de pesquisa para um assunto tal qual é a alma. Sim? Então ele vai falar sobre o método, ele sempre fala sobre o método
né, de demonstração lógica. Bom, ele faz essa divisão, estabelece um método logo no início do livro e depois ele vai dizer quais são as questões relevantes que vão guiar essa pesquisa sobre a alma. E é isso que me interessa aqui, porque depois Franz Brentano também vai pegar essa parte para fazer o seu âmbito, né, o seu horizonte do que seria uma psicologia filosófica. Muito bem, então as questões que o Aristóteles traz, eu vou ler aqui, né, que eu fiz um resumo, é sobre, primeira coisa, a natureza essencial da alma. O que é alma? Qual a natureza essencial da alma? Outra questão é descobrir os fenômenos que ocorrem em conexão com ela. Fenômenos que alguns consideram ser afecções peculiares à alma, são considerados pertencentes à natureza animal tomada como um todo. Então a questão é assim, quais os fenômenos que ocorrem em conexão com ela, da onde ela é fundamental para que essas afecções sejam consideradas e pertencentes à natureza animal tomada como um todo. Outra questão que ele acha que ele põe como importante pesquisar na psicologia é determinar em qual das classes superiores a alma está incluída e qual é o seu caráter genérico. É uma questão lógica ontológica, em qual gênero que ela está incluída e quais categorias abaixo dela que podem ser discutidas e clareadas a partir da discussão genérica da natureza da alma e do que ela é. Se é uma coisa individual e substância real, ou uma qualidade, ou uma quantidade, ou qualquer outra das categorias. Bom, aqui já dá para o pressuposto Aristóteles que sabemos as 10 categorias aristotélicas, que são categorias ontológicas do ser, sendo a primeira das categorias a substância ou a essência. E esta é uma substância individual e real. E todas as outras 9 categorias são modos de ser dessa substância. Sem a substância não há as 9 categorias. Então, por exemplo, só pode se falar de uma qualidade em relação a algo que existe, uma substância individual. Só se pode falar de uma quantidade referente a algo que existe, a uma substância individual, e qualquer outra das categorias. Né? A ação, o tempo, a quantidade, a qualidade, o lugar e todas as outras categorias que ele coloca no livro Categorias, que é o livro que fala sobre a questão da lógica. Então, para Aristóteles é muito importante terminar. Seguinte, a alma é uma coisa individual, uma substância que existe por si mesma, real, ou ela é uma qualidade de alguma outra substância. Para Aristóteles é fundamental na discussão sobre a psicologia. Outra questão, ele diz assim, devemos ainda perguntar se a alma se pertence à classe das potencialidades, das dinamis, ou se é antes uma realidade completa, uma entelechia. Sim, então essas duas conceitos são fundamentais, Aristóteles. Potência e ato, né? Ou energeia, mas quando o ato é completo é uma entelechia. Para ele é fundamental saber se a alma pertence à classe daquilo que é potencial ou se ela já é uma realidade completa, atualizada, em atualidade, ou completa, uma entelechia, ou em atualidade, em processo de devir para uma entelechia, ou se ela é uma potencialidade. Isso é fundamental na divisão ontológica de Aristóteles. As coisas que são em ato, elas existem potencialmente. E nem tudo que é potência necessita vir a ato. Por exemplo, um limoeiro existe em ato, quando ele cresce e dá limões, porque potencialmente ele estava, esse limoeiro, na sua semente. Mas não quer dizer que a semente se transforme em limoeiro. Tudo que é potência pode vir a ser ato. Mas se não for plantada, se for plantada mal, se não for cuidada, não vai se tornar em ato limoeiro. Mas tudo que vem em ato é porque tinha potência, em alguma semente, digamos assim. Então, é fundamental para Aristóteles saber se a alma ela está dentro das potencialidades, é uma potência, ou se ela é antes uma realidade completa. Outra questão é se são partes divisíveis. Se a alma tem partes divisíveis. Ou de forma livre, e se novamente todas as almas são homogêneas ou não. Que são duas questões, então. Outra questão é saber se são partes divisíveis
ou livre dessas divisões. Por quê? Porque Platão, seu mestre anterior, dividiu a alma em três, né? Na parte concupiscência, irascível e a racional. Ele fez uma tripartição da alma, Platão. E para Aristóteles, ele quer saber se a alma é algo divisível ou se ela está livre dessa divisão. E a outra questão é se todas as almas são homogêneas ou não, né? Se todas as almas têm a mesma homogeneidade. De qualquer forma, diz ele aqui, parece que na grande maioria dos casos a alma não é ativa nem passiva, sem a cooperação do corpo. Por exemplo, ao ficar com raiva, ao demonstrar coragem, ao sentir apetite, enfim, ao ser sensível, a sensibilidade, né, os cinco sentidos. Então, para Aristóteles, a alma, é importante saber se a alma ela não é nem ativa nem passiva, sem a cooperação do corpo. Há uma unidade entre a alma e o corpo. Isso se fica evidente em alguns sentimentos ou expressões desses sentimentos, como a raiva, a coragem, o apetite e tudo mais. Diz ele de novo aqui, o pensamento parece ser o caso mais claro de um estado peculiar apenas o pensamento, né? O pensar, vamos dizer assim, objeto pensamento. O pensamento parece ser o caso mais claro de um estado unicamente peculiar à alma. O pensamento não tem nada a ver com o corpo. Ele é próprio da alma, né? Mas, continua ele, mesmo que o pensamento seja apenas a apresentação de uma imagem, ou não seja independente de tal apresentação, seguir-se-á que é impossível, até mesmo que este ato da alma, pensamento, seja exercido independentemente do corpo. Ele continua, se então houvesse alguma das funções ou afecções da alma que lhe pertencesse distintamente, não precisasse do corpo, seria só da própria alma, como se fosse uma entidade, uma substância individual, seria possível que a alma existisse separada do corpo. Isso é muito importante na discussão da alma. Então, se houver alguma das funções ou afecções da alma que lhe pertencesse distintamente do corpo, fosse só dela, por ela mesma, seria possível que a alma, então, existisse separada do corpo. Porém, por outro lado, se não houvesse funções nem afecções que lhe pertencessem diretamente, a alma não admitiria a existência separada. Se uma das funções, qualquer que seja, das afecções da alma, não pertencesse a si mesma como substância, mas fosse uma qualidade ou o resultado de uma relação com o corpo, já a alma não admitiria existência separada. Essas são algumas das questões que Aristóteles traz logo no capítulo 1. Ele traz a metodologia e algumas questões fundamentais para o estudo da psicologia humana, né? Ele também coloca que atualmente, né, no caso dele escrevendo, atualmente os escritores que investigam a alma parecem limitar suas observações apenas à alma do homem. Isso é muito interessante, né? Porque além de colocar a alma em uma relação ou correlação com o corpo, os sentidos, ele também diz assim, peraí, mas olha só, a alma nos animais, há uma alma vegetativa, há uma alma nutritiva, há uma alma que depende do processo de crescimento e alimentação, e isso não está só no homem, está nas plantas, está nos animais inferiores, falando em racionalidade, sim? Então, ele diz assim, peraí, se a gente vai estudar a alma, devemos estudar a alma não somente não só no âmbito do homem, mas a alma no geral. Então, para ele é muito importante, fazendo um resumo aqui, estudar as funções da alma, as atividades da alma, saber se elas são próprias da alma em si ou se elas só existem em relação, se uma que existe em relação ao corpo, então a alma já não vai mais poder ser considerada uma substância primária, individual, né, na categoria 1 da substância. É muito importante, isso ficou relegado nos dias de hoje, o estudo sobre a mortalidade e a imortalidade da alma. Estamos trabalhando com a alma, com psique, devemos questionar sobre esse assunto.
o aspecto vital da alma, a natureza da alma, aquilo que é a causa do seu movimento, do seu crescimento e, quem sabe, da sua morte ou não. Nisso tudo, né, ele coloca mais ou menos os limites de uma psicologia filosófica. Bom, já vemos que nesse âmbito, já é muito diferente a psicologia de Aristóteles, que é o primeiro tratado sobre a psicologia humana e animal, o ser humano de forma geral, o ser racional de forma não só racional, porque é vegetativo também, com a concepção que temos hoje de psicologia, porque a psicologia não estuda nada dessas coisas, nem quer saber sobre isso. Muitas vezes ela não considera nem a relação do corpo. Sim? Então, quais são os limites da psicologia no âmbito aristotélico? Muito maior do que os estudos hoje de uma psicologia contemporânea, que parece ser mais como ela tira a questão da imortalidade, que tira a questão muito do corpo, tira as questões de outros animais, das funções e da alma, não só cognitivas, mas de crescimento, nutrição, morte e devir da alma. Parece que a psicologia hoje é muito mais uma mentologia que uma psicologia. Sim? Os fenômenos psíquicos, que são isso? Né? O que são fenômenos psíquicos? É isso que estuda a psicologia hoje. Que fenômenos são esses? Qual é o âmbito? Não sei dizer, mas eu sei que ele é muito mais restrito. E se ele é muito mais restrito, ele responde muito menos à questão do ser humano como um ser de alma. Né? Então se trabalha muito hoje com as representações mentais, as percepções internas, introspecções, fenômenos psíquicos, sim. E aí é que entra o Franz Brentano, né? Ele vai querer separar e dar um âmbito, não o âmbito do Franz Brentano é menor do que o de Aristóteles, porém é maior do que a psicologia hoje considera o seu estudo, sim? Então ele vai considerar as percepções internas, fenômenos psíquicos, representações mentais, né? Mas ele vai fazer uma comparação entre as ciências naturais e físicas da ciência da psicologia. Ele vai dizer que, assim como as ciências naturais estudam as propriedades e leis dos corpos físicos, dos quais eles têm acesso pelos sentidos, a psicologia estuda as propriedades e leis da alma, das quais temos acesso direto pela percepção interna. Ele coloca a psicologia dentro do ser humano. Tira as questões da imortalidade da alma, como Aristóteles colocou, tira as questões dos outros animais e outras investigações sobre a natureza, e vai dizer que a psicologia é a ciência dos fenômenos psíquicos. E ele vai botar um valor próprio da psicologia. E agora eu vou trazer então como Franz Brentano, que foi o autor que mais deu ênfase à psicologia filosófica, falando de novo, né, professor de Russell e Freud, que duplicaram e replicaram seus conhecimentos e que são impressionantemente influentes a partir deles para todas as pesquisas sobre psicanálise, sobre fenomenologia e filosofia fenomenológica. Esses dois autores são impressionantes. A origem deles, mesmo que seja para combater ou desvirtuar, ou não desvirtuar, mas pegar outro caminho de Franz Brentano, como a intencionalidade dele e o inconsciente de Freud, são caminhos completamente diferentes, mas a partir da mesma origem, a partir das pesquisas de Franz Brentano. Mas Franz Brentano vai colocar a psicologia num patamar alto. E aí eu quero ler aqui para vocês algumas das questões que ele vai colocar a respeito da psicologia. O valor próprio da psicologia é um capítulo do livro dele. E agora eu vou ler aqui para vocês o que o Franz Brentano pensava sobre psicologia, diferente de Aristóteles. Vamos ver se quem tá mais da área da psicologia vai poder saber se o que Franz Brentano coloca aqui tem qual é a relação que tem com a psicologia contemporânea. Vai dizer então Franz Brentano agora, a partir desse livro,
a psicologia desde um ponto de vista empírico de 1874. Agora, então, palavras de Franz Brentano. A psicologia é como o coração que conclui a obra. Todas as outras ciências são uma preparação para a psicologia. Depende de todos eles, mas, por sua vez, é necessário que exerça influência mais poderosa sobre eles. Ele destaca a psicologia, coloca num patamar acima, no pódio, digamos assim. Continuando com Franz Brentano. No entanto, o que foi dito sobre os objetos da percepção externa, os fenômenos físicos, não se aplica da mesma forma aos objetos da percepção interna. No que diz respeito a eles, ninguém jamais demonstrou que quem considera esses fenômenos como verdadeiros está, portanto, envolvido em contradições. Pelo contrário, da sua existência temos aquele conhecimento claro, os fenômenos psíquicos, introspecção, e a certeza completa de que nos são fornecidos pela visão imediata, visão interna, né? Consequentemente, ninguém pode realmente duvidar de que existe um estado psíquico que ele percebe em si mesmo e que existe exatamente como ele o percebe. Então, os fenômenos psíquicos têm uma realidade, um realismo. Eles são assim como são e temos acesso direto a eles. Ninguém pode provar o contrário. Não há contradição na percepção interna de que eu tenho esses estados psíquicos. Continua ele, comparando com as ciências naturais e os fenômenos físicos. Os fenômenos de luz, som, calor, situação espacial e movimento que estuda a ciência natural não são coisas que existem real e verdadeiramente, olha só. São sinais de algo real, que através de sua atividade causal produz sua representação. Mas a imagem que nos dão não é, no entanto, uma representação adequada desta realidade. E o conhecimento que dela poderíamos extrair é muito incompleto. Podemos dizer que existe algo que, sob certas condições, provoca esta ou aquela sensação. Então, além de ele colocar a psicologia num patamar alto, ele desfaz das ciências naturais, dizendo que elas podem acessar fenômenos e que o que elas acessam são realidades. Não são meras representações, fenomenismos. São fenômenos que nos dão apenas uma sensação de que aquilo é daquela maneira ou pode ser daquela maneira. Então, ele não tem acesso, contrário a Edmundo Husserl, que é seu aluno, e aí que o Husserl vai entrar, combatendo ele, que nós podemos chegar às coisas em si mesmas. Enquanto o professor disse, não podemos. A única realidade que temos, na realidade, nossa percepção interna. O que temos que vem pelos 5 sentidos, nada é real. Continuando com Franz Brentano. Por si só, o que é real nunca aparece. E o que aparece não é real. Contrário de Edmundo Husserl. Essa frase é justo o contrário de Edmundo Husserl na sua fenomenologia. Depois, né? A verdade dos fenômenos físicos é, como dizem, apenas uma verdade relativa. O caso dos fenômenos da percepção interna, os fenômenos psíquicos, é diferente. Eles são verdadeiros em si mesmos. São realmente o que parecem. Temos a garantia da evidência com que são percebidos. Quem poderia negar, então, que essa é uma grande vantagem da psicologia sobre as ciências naturais? E os fenômenos cujas leis a psicologia investiga não se distinguem dos fenômenos físicos, porque são verdadeiros e reais em si mesmos, mas também porque são incomparavelmente mais belos e sublimes. É uma questão estética como argumento. Sim? Opostos à cor e ao som, a extensão e o movimento, que são questões dos fenômenos físicos, a sensação e a imaginação, ao julgamento e à vontade, com toda a grandeza que lhes foi conferida pelo grande pensador e pela dedicação do homem virtuoso. Assim revelamos de uma nova maneira como a tarefa do psicólogo é mais valiosa do que a do físico. Então, um argumento moral fundamentado numa questão estética para dar mais elevação às questões da psicologia. Ela é mais bela, ela é mais esteticamente mais valiosa. Então, ela é melhor. Sim? Da mesma forma, basta dizer que a importante arte da lógica, da qual o único aperfeiçoamento implica 1000 avanços, também tem como fonte a psicologia. E aqui é toda a questão de Edmundo Husserl, no seu primeiro livro, a introdução, né, a investigações filosóficas, prolegômenos. É justamente isso que ele quer combater. Esse psicologismo, né, realizado, aí, não sei se fundado, mas muito enfatizado por Franz Brentano, de que a lógica depende da psicologia. Isso é o psicologismo que Edmundo Husserl vai combater. E vai dizer justo o contrário. A lógica é
fundamentalmente a base de qualquer pensamento, inclusive da psicologia. Isso no Investigações Filosóficas, Prolegômenos, livro 1 de Edmundo Husserl, em 1900, já combatendo exatamente essa frase do seu professor. Então, continua Franz Brentano, junto com a estética e a lógica, a ética e a política vêm do campo da psicologia. Tudo vem da psicologia. E assim a psicologia parece ser a condição fundamental para o progresso da humanidade, precisamente no nível daquilo que se constitui a sua dignidade essencial. E aí ele fala aqui: quantos males poderiam ser remediados, tanto a nível individual como social, pelo diagnóstico psicológico correto, ou pelo conhecimento das leis segundo as quais um estado psíquico pode ser modificado. Que crescimento das forças psíquicas seria alcançado se as condições psíquicas básicas que definem as diversas aptidões para ser um poeta, um cientista ou um homem de habilidade prática pudessem ser determinadas, sem qualquer dúvida, pela análise psicológica. Se isso fosse possível, poderíamos reconhecer a árvore não pelos seus frutos, mas pelo primeiro brotar das folhas, e poderíamos transplantá-la imediatamente para o local condizente com a sua natureza. E assim como a botânica pode fazer previsões precisas, uma psicologia suficientemente desenvolvida poderia de maneira semelhante prever o futuro desenvolvimento dos espíritos. É um perigo isso, né? Isso aqui é um perigo no sentido, ainda mais quando ele compara com a biologia, ou com a botânica, aqui, perdão, porque ele está querendo já não ver os frutos, mas ver antecipadamente os primeiros brotos. Tem um filme muito interessante que vi esse final de semana agora, que é o Gattaca, já havia visto, né, sobre a questão como um novo padrão social de divisão do bom e do mal, aquele que geneticamente, desde que nasceu, sabe-se quando vai ficar doente, quais as fraquezas do seu corpo, quanto tempo vai viver, de que vai morrer, já define antecipadamente o seu extrato social. Quase que o Franz Brentano pode, com essa frase aqui, né, com essa citação, apoiar, alguém pode usar isso para apoiar essa questão, pelas questões psicológicas logo no início, um diagnóstico já botar essa pessoa, mais ou menos como Platão, né? O rei filósofo, aquele que tem o desenvolvimento da alma racional é o filósofo, o rei filósofo, aquele que para ali na alma irascível é o guerreiro, aquele na concupiscente, aquele que é mais desejoso é o pessoal ali, né, o povoado. Né? Então, só que isso não considera, Platão não considera as várias formas das interações entre as três partes da alma, o que não seria tão fácil de fazer um diagnóstico. Sempre quando há uma simplificação da realidade, temos que ter muito cuidado, porque a realidade não é simplificável, ao contrário. Os detalhes que envolvem o real são absurdamente intrincados e muitos. Bom, então aqui essa frase de Franz Brentano, sim? Condizente com a sua natureza, quer dizer, um diagnóstico psicológico já por natureza já diria para que lado essa pessoa deveria ser levada socialmente. Nesse sentido, poderíamos, a última citação dele, caracterizar a psicologia, como outros já o fizeram, como a ciência do futuro, isto é, como a ciência a qual, mais do que qualquer outra, pertence o futuro. E aquele que mais do que qualquer outro influenciará este futuro. Aquela que tem mais futuro pela frente que todas as outras ciências teóricas, ao qual todos os outros devem estar subordinados na sua aplicação prática para servi-lo. Esta será a posição da psicologia quando atingir a maturidade e for capaz de agir de forma eficaz. Então aqui Franz Brentano pensa que determina que a filosofia, a psicologia é uma ciência não empírica, fenomênica psicologicamente, fenômenos psíquicos, mas por isso, e vai tentar provar no livro depois, mais real do que as próprias investigações e o mundo físico e o mundo das ciências naturais. Então, não consigo dizer se cai num idealismo, se cai... é um realismo, né? Mas pode ser um realismo interior. E tem muitos problemas aqui, obviamente, problemas nos quais não haviam sido postos antes, que vão ser resolvidos a partir de Franz Brentano, então os problemas quais ele não poderia ter resolvido e nem sequer pensado sobre isso. E um deles é sobre a percepção interna, que pelo tamanho do vídeo que está ficando aqui, eu vou deixar para fazer num próximo vídeo,
sobre algumas questões que levando a Franz Brentano a respeito da psicologia filosófica, tentando fundamentar a partir da peripsirres sobre a alma de Aristóteles, mas já trazendo um âmbito menor do que Aristóteles traria, a questão da alma e da psique humana, e não só humana para Aristóteles, e a partir disso também vai influenciar de alguma forma os estudos da psicologia contemporânea, que para mim não se chama, não é uma psicologia, embora se chame psicologia, é uma mentologia, né? Que ela ficou restrita cada vez mais às intrincadas e não fáceis concepções das operações cognitivas internas do pensamento, emoções, representações e desejos. Isso não é nada fácil porque é um âmbito tão estreito, um âmbito tão precário de contexto, que é difícil ele ser coerente consigo mesmo e ao mesmo tempo explicar uma realidade muito maior do que aquilo que influencia o ser humano, né? A percepção, o estudo só sobre suas operações cognitivas de pensamento e representações também já fez os estoicos, e com uma teoria da representação muito mais interessante que a psicologia contemporânea. Essa é uma outra questão que de repente vale a pena trazer, né? A psicologia estoica, diferente da aristotélica, também mais, não digo mentalista, mas mais intelectualista, porque socrática, né? Traz respostas às questões internas, às representações internas, sendo muito mais abrangentes que a psicologia contemporânea de hoje em dia. Bom, então hoje é esse o recado, um elogio à psicologia filosófica a partir de Aristóteles, Franz Brentano, psicologia contemporânea. Aí aqui falando, me lembrei aqui do estoicismo, quem sabe vale a pena trazer a psicologia estoica para a gente fazer uma comparação com o quanto a mentologia de hoje, que se diz psicologia, está muito restrita e por isso poucas respostas ou não muitas respostas podem dar para a questão do ser humano e suas questões existenciais. Não é à toa, de repente, também, que até o corpo que ela deixa meio de lado está se unindo à psiquiatria, onde enxerga só o corpo. Então, a falta da perspectiva corporal, material da psicologia, parece que se completa com essa psiquiatria biológica, que não traz nada de estudo sobre a psique, seja ela qual conceito queira dar, trata só do corpo, de uma forma muito específica também, muito reducionista, mas o suficiente para hoje uma psicologia, uma mentologia, que não trata nada mais do que meramente questões emocionais / representativas cognitivas. Muito bem, esse é o recado de hoje. Se gostaram, de like, comentem, podem dar dislike também, não tem problema. Podem comentar, porque o dislike, se o comentário for educado e tranquilo, eu vou responder e fazer vídeos e corrigir, se for necessário, as minhas questões aqui trazidas. E sempre tento trazer aqui com alguma fundamentação para que vocês possam ir atrás também e procurar suas próprias conclusões. Tá bem? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.